Boa noite, igreja. Prazer imenso estar aqui de novo. De vez em quando eu dou uma sumida, mas é o trabalho que não me deixa estar aqui. E eu sinto muita falta desse convívio com todos vocês. Vamos orar e pedir que o Senhor Deus nos abençoe. Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo. Quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui e tem um propósito específico para a vida de cada um. Que nós possamos ouvir, aprender e trabalhar com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 14, verso 27. Provérbios 14, 27. Esse é o nosso versículo base para a conversa que nós vamos ter hoje. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Ou os laços da morte. Alguns dias atrás, quando eu estive aqui, a última vez que eu preguei, eu falei que na Europa estão tentando tirar tudo o que diz respeito a Deus nas suas leis. E hoje eu vou um pouquinho mais. Na sociedade ocidental, o temor a Deus está desaparecendo. E desaparecendo rapidamente. E isso tem consequências muito graves. Sem o temor a Deus, falta a condição essencial para o êxito da sociedade moderna como um todo. Deus é o princípio de todas as coisas e Ele é também o fim, o alfa e o ômega, como o Senhor Jesus coloca. Tudo começa e tudo termina com Deus. Ele chamou o universo à existência. Ao observar tudo o que existe, o homem adquire a noção de que há um Criador. As coisas não podem surgir através do Big Bang, surgir através de uma autoexistência, isso não existe. Ele começa a ter a noção de que há um Criador com infinito poder, infinita grandeza. Romanos 1:20, eu gostaria de ler com vocês esse verso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Alguém pode desligar para mim? Uma mão aqui na folha e outra na Bíblia. Ou então virar ele lá para trás, por favor, se puder. Dar uma oscilada nele lá para o outro lado. Aí tá bom, jóia. Assim já ajuda bastante. Obrigado. Então, Romanos 1:20. Diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ele está falando desses tais homens, são aqueles que negam a palavra de Deus, aqueles que não o reconhecem como Senhor. Por ter sido criado por Deus, o homem é corresponsável. Tudo que o homem pode reconhecer de Deus é encontrado na criação e através da sua consciência. João 1:9 diz que ele, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 9. 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao homem, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Eu estou com uma certa dificuldade com esse negócio aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Melhorou agora? Ok. Essa luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, ela guia, ela
esclarece, ela grava nas nossas consciências, ela nos fala do poder do Senhor, do tamanho de Deus, e isso o homem tem rejeitado de uma forma tão grande. Jesus é a luz que ilumina a todo homem, mas a palavra de Deus também diz que o homem se meteu em astúcias. Eclesiastes 7:29, eu vou usar alguns textos, mais agora no começo, depois eu vou só dissertar a respeito deles. Eclesiastes 7:29, eis que tão somente achei, quem está falando é Salomão, o rei Salomão, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Astúcias. O homem, ao invés de buscar e seguir essa luz, desde Adão, ele vem buscando ser a luz. O homem quer ser o iluminador e não iluminado. Pessoas que temem a Deus, como nós tememos a Deus, devem viver sob os princípios, sob a direção, sob o ensino da palavra de Deus. Agora, existem pessoas também no mundo que vivem de uma forma, digamos assim, correta. Eles são chamados, eu diria assim, de aqueles que buscam fazer as coisas de que eles ouvem falar sem conhecer aquele que trouxe à tona todas essas coisas. É impressionante como isso acontece. Eles não conhecem a Deus efetivamente da forma correta. Romanos 10:1 fala isso. O apóstolo Paulo, comentando a respeito do povo de Israel, ele diz que, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, dos judeus, para que sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho, no versículo 2, de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. As pessoas têm zelo por Deus, eles não buscam a Deus, eles não buscam uma vida com Deus, eles não buscam um relacionamento com o Senhor. Mas esses que são moralmente corretos, eles também têm algumas bênçãos derramadas sobre ele. Claro que eles não são salvos, a gente sabe, mas eles recebem bênção. Vocês já viram ou já ouviram falar de alguns moralistas? Poxa, aquele cara é tão bom, só falta ser salvo. Vocês já ouviram essa palavra, essa frase? Eu já ouvi algumas vezes. Só falta tudo. Salvação. Eternidade junto com o Senhor. Eles moralmente buscam fazer as coisas corretas e acabam pisando na bola, como todos os pecadores fazem. Eles não têm um relacionamento com Deus, falta-lhes a fé no Deus vivo, que é um dom de Deus. As regras, a palavra de Deus, ela tem um efeito preservador. Eu falei um tempo atrás a respeito disso aqui, falando a respeito dos 10 mandamentos e dissertando sobre cada um dos 10 mandamentos, do efeito preservador que cada um tem. Eu não sei se você se lembra disso, já faz um tempo, faz alguns anos aí talvez. O efeito preservador que os 10 mandamentos têm nas nossas vidas. E a palavra de Deus é clara com relação a muitas coisas. E nós, em muitos dos casos, nós não tomamos uma posição clara quando nós somos confrontados com pessoas do mundo. Eu diria que confrontados em diversos assuntos, como por exemplo, aborto, eutanásia, ideologia de gênero, está muito em voga hoje em dia. Agora, por que eu cito a ideologia de gênero como uma preservação da vida? É claro, pessoas do mesmo sexo não se reproduzem, e isso é uma afronta ao Senhor Deus, ao Deus vivo, e a sua ordem clara: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso é tão importante que ele deixou 2 vezes escrito na Bíblia isso. Primeiro em Gênesis 28, quando ele estava criando todas as coisas e criando o homem, e depois do dilúvio com Noé,
Ele repete a mesma coisa, não é? Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Como encher a terra se não há reprodução? Cuidado com a ideologia de gênero que eles tentam impor a nós, todos. Semana passada, Ana Márcia, falando de como a palavra de Deus é fiel e correta, que não leva ao engano sobre esses assuntos, ela foi confrontada com pensamentos mundanos a respeito de casamento e do nosso estilo de vida, por alguns parentes que não levam a sério a palavra de Deus, numa afronta clara, não a ela, mas a palavra de Deus e ao Deus da palavra, certamente sendo usados pelo inimigo para tentar desestruturar, tentar abalar a sua fé e tentar fazer com que ela concordasse com o que eles pensavam. Agora, conhecendo minha mulher, que eu conheço, eu sei que ela respondeu, não precisa nem me falar. Nós conversamos sobre isso, eu já tinha uma ideia do que tinha acontecido. Fidelidade à palavra. Nós, como crentes e tementes a Deus, devemos ter uma posição firme e clara a respeito dessas coisas. E quanto a esses questionamentos, essas pessoas agem conforme suas consciências cauterizadas e chegam dizendo assim, é desse jeito porque o mundo diz que é desse jeito. E nós precisamos responder com a nossa consciência, a consciência boa que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus produz em nós. Assim, não é desse jeito. Temor do Senhor, no sentido correto, conduz ao respeito às ordens de Deus. Porque se nós não respeitássemos as ordens de Deus ou a palavra de Deus, tudo que está colocado na palavra para nós não seria correto. Se você tropeça num item, tropeça em todos. Assim diz a lei. Nós não estamos debaixo da lei, eu sei disso, existe perdão. Mas é muito difícil nós ouvirmos algumas coisas e ficarmos quietos, ficarmos calados e não confrontarmos aqueles que vêm falar conosco dessa forma. Agora, por que eu coloquei no sentido correto? Porque a palavra traduzida por temor em hebraico, eu não falo hebraico, tá, gente? É ir-o. E no grego é phobos. Elas têm a mesma tradução, de onde vem o termo fobia para o português, que significa medo, mas também pode significar respeito, reverência, dependendo do uso que o autor faz da palavra. O temor, no sentido correto, então, ele conduz o respeito às ordens dadas por Deus até nos mínimos detalhes. Porque Deus trata seus mandamentos com a mesma seriedade com que trata das suas promessas. Promessas de Deus são cumpridas? Ele também trata seriamente todos os mandamentos dele. Ou melhor, nós não podemos administrar os nossos relacionamentos e as nossas propriedades de qualquer forma, baseados somente no eu acho, mas devemos nos basear no temor do Senhor. Sabe qual é o efeito do temor do Senhor? Como eu posso sentir isso na minha vida? João 14, 21, por favor, projeta para mim. A gente sabe de cor, é aquele, a gente brinca, né? O pastor Carlos brincava assim, é o versículo dos policiais, né? Os policiais que vão ser salvos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os guardas não é policiais não, tá? A gente estava brincando aqui, viu? Isso é verbo guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e mantém com ele, filho. Este é o que me ama, diz o Senhor Jesus. Não é autoconhecimento, não é autoajuda, não é sabedoria mundana. O que conduz à vida é o temor do Senhor. Grandes pensadores, filósofos atuais, a maioria deles são ateus, colocam de lado o que resta do temor de Deus
e acabam proclamando claramente, da mesma forma que os comunistas socialistas fazem, e a gente que não acaba lendo um pouquinho, pensa que é um pouco diferente, eles dizem claramente, não há Deus. E a palavra de Deus ela é tão especial, que existem dois salmos praticamente iguais, Salmo 14, no verso 1, e o Salmo 53, verso 1, eles falam a mesma coisa, mas os dois salmos, eles são muito parecidos. Vamos lá, Salmos 14, verso 1, a gente também sabe de cor. Diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Insensato. Insensato é tolo, estúpido. Isso que significa a palavra insensato. Então diz o tolo, diz o estúpido no seu coração, não há Deus. E é o que os grandes pensadores atuais, eu não estou falando só de Brasil não, estou falando do mundo inteiro, estão pregando. Os grandes tolos e estúpidos atuais. Essa rejeição a Deus está abrindo um caminho com consequências muito duras para a humanidade. Sem o temor de Deus, então, nós não temos a condição fundamental para não cair nas armadilhas da morte ou dos laços, como nós acabamos de ver no verso que é o tema desse bate-papo, Provérbios 14, 27. Numa sociedade sem temor a Deus, o que crescerá será a corrupção, abominações, e já não haverá quem faça o bem. O que aumentará? Cinismo, egoísmo e a violência. Então, como eu falei, o Salmo 53 e o Salmo 14 também, eles são salmos messiânicos. O último verso deles, coloca para mim o Salmos 53, no verso 6. Olha a esperança que Davi tinha. Quem me dera que de Sião viesse já. Esse já é agora. Ele queria agora. Olha, eu preciso de que de Sião venha um livramento para Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Da mesma forma, Senhor, venha arrebatar nós aqui que o negócio está ficando feio. Em nossos dias nós observamos um ataque maciço contra as ordens de Deus sobre o casamento, sobre paternidade, sobre maternidade, sobre valores cristãos, e nós retiramos da palavra de Deus. Retiramos não, nós não tiramos, nós buscamos a palavra de Deus e usamos a palavra de Deus. É claro que o inimigo anda ao nosso redor, procurando qual o próximo casamento que ele vai abalar. Qual o próximo relacionamento ele vai conseguir destruir? Qual o próximo coração do homem, da mulher ou de alguma criança ele vai conseguir ferir? Os ataques ocorrem em todas as frentes e são apoiados por professores, mídia em geral, TV, cinema, e são muito covardes, indo até o ataque a crianças que ainda não sabem ler e que são extremamente vulneráveis. As universidades hoje são um antro de drogados, sem objetivos concretos de vida. Essa semana eu mostrei para minha esposa, que eu recebi de um colega, que também voa lá comigo, Natan, a fotografia de algumas moças e de alguns rapazes, antes deles entrarem na faculdade, e 2 anos depois que eles entraram e começaram a cursar a faculdade. Foi assustador. O que fizeram com ele? O que estão fazendo com eles? Esses ataques têm dimensões globais. Até os lares cristãos, ou melhor, principalmente os lares cristãos, são arrastados pelas armadilhas perigosas do inimigo, através de insinuações de que o romantismo, paixões,
Sexo sem compromisso e com alternância de parceiros trazem satisfação. No entanto, nós, cristãos, estamos expostos, porém não vulneráveis a esses ataques. Por quê? Por que nós não estamos vulneráveis a esses ataques? Porque o Espírito Santo habita em nós, nos capacita, nos fortalece, criando em nós o temor e o tremor do Senhor. Algum tempo atrás, o Gabriel, falando sobre a vida de José, comentou sobre como ele era tratado pelo pai, pelos irmãos, como foi vendido, e também como ele adorava a Deus. Isso foi uma série que ele fez. E isso foi levado em conta pelo Senhor, que o abençoou. E quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, uma vez eu estava numa escola dominical, todo mundo conhece o professor Ali aqui, ou a grande maioria conhece, ele já pregou muitas vezes aqui. Ele estava brincando e disse assim: a mulher de Potifar devia se chamar Patifa, né? Porque ela era bem patifa mesmo, ele fazia um monte de patifarias, né? E como é que ela tentou a José e como é que José reagiu? A resposta, não precisa colocar lá não, Lucas, no finalzinho do verso Gênesis 39:9, eu só vou dar uma parafraseada. Como poderia eu fazer algo tão perverso contra o meu senhor Potifar, e pecar contra Deus? Como eu poderia fazer algo tão perverso contra o Senhor que me acolheu e me colocou na casa dele, e pecar contra o meu Deus? Ele tinha temor de Deus, ele adorava ao Deus vivo. José tratou a situação a partir da sua posição de relacionamento com Deus. Ele considerou que sair da linha seria primeiramente uma afronta para com Deus. O seu temor a Deus o ajudou a vencer. Desta maneira ele honrou a Deus e foi honrado por ele. E acabou salvando, posteriormente, o seu povo da fome. Nós estamos tratando de Provérbios 14:27. Eu queria ver com vocês Provérbios 14:26 também. Vamos ler lá. Coloca para mim ali, por favor. Provérbios 14:26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quando o cabeça da casa teme ao Senhor, toda a sua família fica fortalecida e abrigada e protegida pelo Deus vivo. E Ele vai cuidar para que essa proteção se estenda por toda a família. Louvado seja Deus por isso. E Noé? Falei a respeito de José, agora eu quero falar um pouquinho de Noé. Onde é que Noé foi buscar forças para construir um tremendo barco, cargueiro imenso, numa região seca, em meio à zombaria, em meio às gozações? Ele sofreu muito bullying. Hebreus 11:7, nós temos a resposta. Projeta para mim, Hebreus 11:7, por favor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, e sendo temente a Deus, ele tinha temor do Senhor. Assim ele salvou sua família e também toda a humanidade que foi gerada a partir deles. Noé foi abençoado, recebeu graça, e melhor, Deus firmou com ele uma aliança que permanece até hoje. E nós estávamos vindo para cá hoje e nós vimos o sinal dessa aliança no céu. Nós vimos um arco-íris bonito quando a gente estava vindo de carro para cá. O que dá forças ao homem para viver uma vida com Deus? Temor. Temor a Deus, a reverência a Deus e um firme relacionamento com Cristo. Ele nos concede a capacidade para que tenhamos autoridade sobre as situações em nossas vidas e os laços, as armadilhas do inimigo cairão por terra. A igreja primitiva, lá no começo de tudo, estava impregnada
pela vida no temor ao Senhor. As bênçãos resultantes foram força, crescimento e disposição para enfrentar as batalhas necessárias. Muitos morreram. A maioria deles foram assassinados. E a igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Existem muitos que, vamos colocar assim, praticam uma vida espiritual. Mas uma vida espiritual sem o temor a Deus leva somente à indiferença. Quantos por aí se acham religiosos sem levar uma vida de relacionamento com o Senhor Deus e a maioria das vezes nem o conhece? Crescimento, fé e santificação somente vão em frente numa atmosfera de temor e de reverência ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios 7:1. Você pode projetar para mim, por favor? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Somente desse modo, santidade no temor de Deus, somente desta forma é possível permanecermos no caminho e no processo de transformação que a palavra nos conduz. Aliás, esse processo nós chamamos de um processo de santificação. Assim, conseguimos desfrutar das riquezas que é viver na presença do Senhor. Eu quero concluir dizendo que a vida de um cristão não se resume apenas a sorrisos piedosos, tapinhas nas costas, atitudes adequadas dentro da igreja. A vida de um cristão tem que honrar a Deus. Para que isso ocorra, é necessário ter uma vida no temor ao Senhor e desviar-se do mal. Desta forma, permaneceremos agradando a Deus. Mas não para a nossa salvação, mas em gratidão, porque nós fomos salvos por Ele. Quem não conhece o poder de Deus, por não saber o que é o verdadeiro temor a Deus, poderá ser ajudado. Sabem por quem que essa pessoa pode ser ajudada? Por nós. Por cada um de nós. Mostre a essa pessoa a grandeza do Senhor e as suas riquezas, que são a graça pela fé, a misericórdia, a sabedoria e o amor de Deus. Esse amor que foi derramado em nós, através do sangue de Cristo que nos lavou. E o caminho para tudo isso é a palavra de Deus. Provérbios 2, por favor, versos 3, 4 e 5. Nós vamos encerrar já. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Peça, ore, busque, o Senhor se mostra a cada um de nós de uma forma tão especial que às vezes a gente fica até de boca aberta. Como o Senhor Deus se mostra assim? Como Ele revela a sua pessoa através de um texto, através de uma pregação, através de uma aula de escola dominical, através de um folheto que você vê na rua, através de uma música, através de um momento especial que você está vivendo na sua vida. O Senhor Deus se mostra. Temor a Deus é sabedoria. Sabedoria de Deus significa desviar-se do mal. Pronto, projeta para mim, Jó 28:28. Eu não ia usar esse texto não, mas eu vou usar assim, só para
Jó 28, disse ao homem, o Senhor dizendo: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Isso significa que é muito importante nós nos apartarmos do mal, mas também, no futuro, defender as nossas posições, que são impopulares. A posição da Igreja do Senhor, da Palavra de Deus, hoje em dia, é tremendamente impopular. Nós somos homofóbicos, nós somos fanáticos, nós somos obtusos, nós não conseguimos enxergar um palmo além dos nossos olhos, ou além do nariz, como dizem. Isso é do que nós somos taxados. E uma vez eu até fui chamado de fundamentalista por crentes dentro da nossa igreja lá em Atibaia. Faz parte. Ainda bem que nós somos assim. Vamos defender as nossas posições, seja impopular ou não. E não podemos acompanhar ou não nos amoldarmos, e nós não podemos aceitar as coisas que o mundo nos impõe. Porque o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, para que nós possamos sempre manter firme a nossa posição perante o mundo. Mas nós só vamos conseguir manter essa posição se nós tivermos temor e tremor diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor permitiu. E pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite a estarmos sempre fortalecidos pelo Senhor, mantendo o temor do Senhor, mantendo a Tua palavra como nosso guia, para podermos responder qual é a razão da nossa fé no Senhor, qual a razão, o porquê nós confiamos no Senhor. Obrigado, porque o Senhor é fiel a cada instante. E eu peço, Pai bendito, que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Em nome de Jesus.